Sintetizo. Sejam bem-vindos, caros apreciadores da palavra. Eu lhes trago, por meio da magia sonora do sintetizo, o espírito condensado das letras. Acomodem-se e deixem que o conhecimento lhes fale. Imagine um homem quebrado pela Grande Depressão, um escritor e filósofo do sucesso, Napoleão Hill, que apesar de ter estudado centenas de pessoas bem-sucedidas, se encontra pessoalmente perdido, sentindo o peso esmagador do fracasso, apesar de toda a sua pesquisa. Dominado pelo medo, pela dúvida, pela sensação paralisante de que seus próprios ensinamentos não funcionavam para ele naquele momento. Estamos no início do século XX, e Hill, após dedicar anos de sua vida a destilar os segredos dos grandes realizadores para seu famoso livro A Lei do Triunfo, sente que algo fundamental ainda falta. Uma peça crucial do quebra-cabeça da vida permanecia oculta. Ele percebe uma voz interior, persistente, sábia, uma força que ele chama de o outro eu, instigando-o a não desistir, a cavar mais fundo, a buscar a verdade por trás do fracasso humano, da miséria, da falta de propósito que assola tantas vidas. Essa voz era um contraponto à desesperança que o rondava. É nesse estado de busca, de quase desespero, que surge uma ideia audaciosa, quase impensável, quase insana, entrevistar o próprio diabo. Não uma figura religiosa com chifres e rabo, não o adversário de Deus em um sentido teológico, mas a personificação da força negativa, da energia que puxa a humanidade para baixo, para a mediocridade, para a alienação mental e espiritual. Hill acredita que, se puder arrancar uma confissão do próprio diabo, revelando seus truques, suas estratégias secretas para dominar a mente humana, ele poderá então ensinar as pessoas a se libertarem dessas correntes invisíveis. E assim começa a jornada de mais esperto que o diabo. O livro se desenrola como uma transcrição dessa entrevista imaginária, tensa, reveladora. Hill, agindo como um interrogador implacável, armado com a força do seu outro eu, confronta o diabo, forçando-o a confessar seus métodos. O diabo, inicialmente relutante, arrogante, mas estranhamente compelido pela força do outro eu de Hill, começa a falar. E o que ele revela é chocante e profundamente esclarecedor. Ele admite que sua maior arma não é o pecado no sentido tradicional, mas algo muito mais sutil e devastador, a alienação. O diabo chama de alienados, ou drifters no original, 98% da humanidade. Pense nisso, quase todos. Mas o que é essa alienação? É a falta de um propósito definido na vida. É viver sem um plano, sem metas claras, flutuando ao sabor dos ventos, sendo levado pelas circunstâncias, pelas opiniões alheias, pelas marés da vida, sem nunca tomar o controle do leme do próprio destino. O alienado, segundo o diabo, é presa fácil. Sua mente é como um navio sem rumo, sem âncora, aberto a qualquer vento, a qualquer influência negativa. É a pessoa que diz tanto faz, que aceita o que vier, que não luta pelo que quer porque nem sabe o que quer. É vagar pela vida sem intenção, sem paixão, sem direção. E como o diabo instila e mantém essa alienação? Através de suas ferramentas mais eficazes. A principal delas é o medo. O diabo confessa que semeia o medo em todas as suas formas, explorando as inseguranças mais profundas da natureza humana. O medo da pobreza, que paralisa a ambição e a iniciativa, fazendo as pessoas se agarrarem a empregos que odeiam por segurança, em vez de buscar a prosperidade e a realização. Ele sussurra dúvidas sobre a capacidade de ganhar mais, de criar algo novo. O medo da crítica, que impede as pessoas de expressarem suas ideias, de serem autênticas, de ousarem ser diferentes, mantendo-as presas à aprovação alheia. O medo de ser ridicularizado, de não se encaixar, silencia a voz interior e a criatividade. O medo da doença, que mina a vitalidade e a confiança,
tornando a mente um terreno fértil para sintomas reais ou imaginários. O foco constante na possibilidade da doença enfraquece o corpo e a mente. O medo de perder o amor de alguém, que gera ciúme, insegurança e dependência, envenenando relacionamentos e criando um ciclo de carência e controle. O medo da velhice, que traz o receio da inutilidade, da perda de vigor, impedindo que se aproveite a sabedoria e a experiência acumuladas, fazendo com que muitos desistam de novos projetos ou sonhos tarde na vida. E o maior de todos, o medo da morte, que muitas vezes impede as pessoas de viverem plenamente o presente, sempre preocupadas com o fim inevitável em vez de celebrar a jornada, adiando a felicidade e a realização para um futuro incerto. Esses medos, martelados constantemente na mente, através de pensamentos repetitivos, preocupações, ansiedades, criam um estado de hesitação, de indecisão. A incapacidade de tomar uma decisão firme e seguir adiante. E a indecisão, revela o diabo com satisfação, é a sementeira onde ele planta suas ideias de fracasso e limitação. É o vácuo que ele adora preencher. Quando você não decide por si mesmo, quando você adia, quando você permite que a dúvida tome conta, as circunstâncias, ou outras pessoas, ou o próprio diabo, através de sugestões negativas, decidem por você. E raramente essas decisões externas estão alinhadas com seu verdadeiro potencial ou desejo. A indecisão gera procrastinação, e a procrastinação é prima irmã do fracasso. Ela rouba tempo, energia e oportunidades. Outra ferramenta poderosa do diabo é a propaganda. Ele explica como usa as instituições criadas pelos próprios homens para espalhar suas sementes de medo e limitação, muitas vezes sem que as próprias instituições percebam. Ele se infiltra sutilmente nos sistemas de ensino, que muitas vezes ensinam o que pensar, fatos, datas, fórmulas. Mas não como pensar de forma independente e crítica, como analisar, questionar, formar suas próprias opiniões. O foco na memorização em detrimento do raciocínio crítico serve aos propósitos do diabo. Ele influencia os lares, através de pais que, com as melhores intenções, mas presos em seus próprios medos e limitações herdadas, sem intenção, transmitem seus próprios medos e crenças limitantes aos filhos. Frases como "não sonhe alto demais", "isso não é para gente como nós", "dinheiro é sujo", "tenha cuidado", moldam a mentalidade da criança desde cedo. Ele usa a mídia, que frequentemente foca no negativo, no escândalo, no medo, na tragédia, mantendo as mentes em estado de alerta e apreensão, distraídas das possibilidades positivas e da beleza do mundo. O sensacionalismo vende, mas também aliena. Até mesmo nas igrejas, ele admite encontrar brechas, explorando o medo do castigo divino, da condenação eterna, em vez de focar no poder do amor, da fé positiva, da graça e da capacidade humana de se conectar com o divino interior e cocriar sua realidade. O objetivo é sempre o mesmo: manter as mentes ocupadas com o negativo, com a dúvida, com a preocupação, impedindo-as de descobrir seu próprio poder interior, mantendo-as reativas em vez de proativas. E então, o diabo revela um de seus segredos mais profundos, a lei do ritmo hipnótico. Ele explica que tudo no universo opera em ritmo, em padrões. A natureza tem seus ciclos, as estações, o dia e a noite. Nossos corpos têm ritmos, o batimento cardíaco, a respiração. Da mesma forma, nossos hábitos, nossos pensamentos repetidos, criam um ritmo mental e comportamental. Se você se entrega consistentemente a pensamentos de medo, de dúvida, de pobreza, de ressentimento, de crítica, você estabelece um ritmo hipnótico negativo. Esse ritmo, como uma força magnética, quase inconsciente, começa a operar automaticamente, atraindo mais circunstâncias, pessoas e pensamentos negativos, tornando-se um ciclo vicioso, uma espiral descendente que o diabo explora para solidificar seu controle. A pessoa fica presa nesse ritmo, acreditando que aquela é sua realidade imutável, que é assim mesmo, que não tem jeito, que a vida é difícil,
sem perceber que foi ela mesma, através de seus pensamentos e hábitos dominantes, que o criou e o alimenta diariamente. O ritmo torna o hábito permanente. Mas, e aqui está a chave, a esperança. O ritmo hipnótico também funciona para o bem. Se você cultiva deliberadamente, com esforço consciente no início, pensamentos de fé, de coragem, de propósito definido, de prosperidade, de gratidão, de amor, você estabelece um ritmo hipnótico positivo. Esse ritmo, uma vez estabelecido, também se torna automático, atraindo oportunidades, soluções, pessoas que podem ajudar, sincronicidades que parecem milagres, criando uma espiral ascendente em direção aos seus objetivos. A escolha do ritmo é sua, embora exija vigilância e esforço para mudar um ritmo negativo estabelecido. Hill, ouvindo essas confissões, percebe a magnitude da batalha que acontece na mente de cada indivíduo. A luta não é contra uma força externa com poderes sobrenaturais, mas contra a tendência humana à alienação, ao medo, à preguiça mental e aos hábitos negativos. Uma batalha pela autonomia mental, pela soberania sobre os próprios pensamentos. Mas como escapar? Como se tornar mais esperto que o diabo? Como vencer essa batalha interna? O próprio diabo, pressionado por Hill, contrariado mas compelido, é forçado a revelar os antídotos, as fraquezas em seu próprio sistema de controle, as chaves para a liberdade. A arma mais poderosa contra a alienação é a definição de propósito. Saber exatamente o que você quer da vida. Ter um objetivo principal claro, específico, mensurável, alcançável, relevante com prazo definido, escrito e revisado constantemente, mantido vivo na mente todos os dias. Não basta querer ser feliz ou ter sucesso. É preciso definir o que isso significa para você, em detalhes concretos. Quando você tem um propósito definido, sua mente se torna focada, seletiva, como um míssil teleguiado. Ela começa a filtrar as influências negativas, a ignorar as distrações, o ruído do mundo, e a buscar ativamente o conhecimento, as pessoas e os recursos necessários para alcançar seu objetivo. A definição de propósito quebra o feitiço da alienação, dá direção ao navio da sua vida e coloca você no controle do leme. Outro antídoto fundamental é a autodisciplina. O diabo admite que não pode controlar uma mente que se controla. Autodisciplina significa controlar seus pensamentos, escolhendo conscientemente focar no positivo, no construtivo, monitorando o diálogo interno e redirecionando para o que você quer e não para o que você teme. Significa controlar suas emoções, especialmente o medo e a raiva, não permitindo que elas ditem suas ações, aprendendo a responder em vez de reagir impulsivamente. Significa controlar suas ações, fazendo o que precisa ser feito, dia após dia, mesmo quando é difícil, mesmo quando você não sente vontade, mesmo quando a preguiça ou o medo tentam te parar. É a ponte entre a meta e a realização. A autodisciplina é o alicerce sobre o qual a definição de propósito se sustenta. Sem ela, o propósito é apenas um desejo vago, um sonho distante. Aprender com a adversidade é crucial. O diabo se alimenta do desespero que surge após uma derrota ou um fracasso. Ele usa esses momentos para sussurrar ideias de desistência, de incapacidade. Eu te avisei, você não é bom o suficiente, é melhor parar enquanto é tempo. Mas Hill e o outro eu ensinam que toda adversidade, toda derrota, todo sofrimento, traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. A pessoa que é mais esperta que o diabo não vê o fracasso como fim, mas como um desvio temporário, uma lição valiosa, uma oportunidade para recomeçar de forma mais inteligente. É feedback, não sentença. Ela analisa a causa da derrota sem autopiedade ou culpa excessiva, ajusta seu plano, fortalece sua determinação e segue em frente com mais força e sabedoria. Cada obstáculo superado fortalece a resolução e constrói resiliência.
Controlar as influências ambientais também é vital. O diabo próspera em ambientes negativos, cercados por pessoas pessimistas, críticas, medrosas, fofoqueiras, os ladrões de sonhos. Ele sabe que somos profundamente influenciados pelo nosso meio. Somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Nossas conversas, nossas energias, nossas crenças são contagiadas, para o bem ou para o mal. Portanto, para escapar de sua influência, é essencial escolher cuidadosamente suas associações. Buscar a companhia de pessoas positivas, otimistas, com propósitos definidos, que te incentivem e te apoiem, que te desafiem a crescer. É o princípio da mente mestra, mastermind, a aliança harmoniosa com outras mentes focadas em um objetivo comum, que gera um poder imenso, uma sinergia criativa e motivacional inacessível ao diabo. Duas ou mais mentes trabalhando em harmonia criam uma terceira mente, invisível e mais poderosa. O tempo, revela o diabo, pode ser seu aliado ou seu inimigo. Ele usa o tempo para fixar os maus hábitos através do ritmo hipnótico, tornando a alienação um estado permanente, até que a pessoa desperte. Mas a pessoa que pensa por si mesma usa o tempo de forma consciente e estratégica. Usa o tempo para adquirir conhecimento, para planejar, para agir, para construir bons hábitos, tijolo por tijolo, para fortalecer seu propósito. O tempo é um recurso neutro e finito, o bem mais precioso que temos, e a forma como utilizamos determina se ele trabalha a nosso favor ou a favor da alienação. Não se pode controlar o tempo, mas pode-se controlar como ele é usado. Não o desperdice em trivialidades ou negatividade. O diabo também confessa seu medo da fé. Não necessariamente a fé religiosa dogmática, embora essa possa ajudar, mas a fé como um estado mental, a convicção inabalável na realização do seu propósito, a confiança em si mesmo, em suas capacidades, e na conexão com uma inteligência superior, a inteligência infinita ou o outro eu. É acreditar no invisível, no ainda não manifestado, é manter a visão do objetivo mesmo diante das dificuldades. A fé fecha a porta para a dúvida e o medo, que são as brechas por onde o diabo entra na mente. É o escudo protetor da alma, a força que move montanhas. E por fim, talvez o mais fundamental de todos, a importância de pensar por si mesmo. O diabo admite que a maioria das pessoas prefere que outros pensem por elas. É mais fácil, exige menos esforço mental. Aceitam opiniões como fatos, seguem a multidão sem questionar, absorvem passivamente informações da mídia ou de figuras de autoridade, evitam o esforço de analisar, investigar, ponderar, formar suas próprias conclusões baseadas em fatos e raciocínio. Aquele que ousa pensar por si mesmo, que busca fatos, que questiona as crenças impostas pela família, pela sociedade, pela mídia, que desenvolve o pensamento crítico, torna-se imune à propaganda e à manipulação. Ele se torna o mestre de sua própria mente. Ele assume a responsabilidade por suas crenças e decisões. Ao longo da entrevista, Hill extrai do diabo uma visão clara e perturbadora de como a força negativa opera no mundo, não através de possessão ou magia negra, mas através da exploração sutil e persistente das fraquezas psicológicas humanas, da preguiça mental, da falta de direção, do medo e da credulidade. O diabo não precisa forçar ninguém, ele apenas oferece sugestões que exploram tendências já existentes na natureza humana e espera que a pessoa, por falta de propósito e autodisciplina, as aceite. O livro termina com Hill, agora fortalecido por esse conhecimento, compreendendo as razões de seus próprios fracassos passados e, mais importante, sabendo exatamente como construir um futuro de sucesso e liberdade, e como ensinar outros a fazerem o mesmo. Ele entende que a batalha é interna, travada no campo da mente, pensamento a pensamento, decisão a decisão, hábito a hábito. E que qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, independentemente de sua origem, educação ou circunstâncias atuais,
pode vencer essa batalha e se tornar mais esperta que o diabo. A mensagem final é um chamado poderoso à ação. Não é um livro para ser apenas lido, mas vivido, aplicado. Assuma o controle da sua mente. Ela é seu maior ativo, seu reino particular. Defina seu propósito com clareza absoluta. Dê um norte à sua vida, um motivo para levantar da cama com entusiasmo. Cultive a autodisciplina. Seja mais forte que suas desculpas, mais forte que seus medos. Cerque-se de influências positivas. Escolha sua tribo sabiamente, aqueles que te elevam. Aprenda com cada revés. Transforme obstáculos em degraus, fracassos em lições. Use o tempo sabiamente. Invista-o, não o gaste, pois ele não volta. Tenha fé inabalável em si mesmo e no seu objetivo. Acredite antes de ver. Persista quando tudo parecer perdido. Pense por si mesmo. Questione tudo, forme suas próprias verdades. Seja o autor da sua filosofia de vida. Não seja um alienado, levado pela correnteza da mediocridade e da opinião alheia. Seja o capitão do seu destino, o mestre da sua alma. Ao fazer isso, você não apenas escapa das garras da negatividade e do medo, mas libera seu verdadeiro potencial, aquele poder incrível que reside dentro de você, esperando para ser despertado, e constrói uma vida de realizações, significado, paz interior e liberdade genuína. Essa é a essência, a lição atemporal e libertadora de mais esperto que o diabo. A escolha, agora, é sua. Fim desta síntese. Para garantir a próxima dose desta conveniência moderna, procurem e sigam Sintetizo em vosso fonógrafo digital. Que seja grato pela audiência. Até logo!